Que a paz de Cristo esteja em cada coração neste momento. É com muito prazer que eu volto a falar com vocês, dessa feita para postar mais um comentário das nossas lições da escola dominical, lição da CPAD, que nós temos feito comentário. E dessa feita nós já estaremos fazendo comentário da lição de número 6, de 17 de maio de 2017. Essa é uma lição, como as demais, uma lição muito importante, pois ela nos traz um tema que gira em torno de Jonatas, um exemplo de lealdade. Como nós temos estudado nessas lições, estamos trabalhando essa questão do caráter cristão. Nós veremos aqui então a lealdade como sendo a manifestação de um bom caráter. E essa lealdade aqui será manifesta exatamente em honra de um pacto de amizade, uma amizade verdadeira que foi gerada entre Davi e Jonatas. Então essa será a lição que nós estaremos estudando neste momento, e eu espero em Deus que nós possamos tirar grandes lições para a nossa vida em torno dessa temática. Lembrando que a amizade é um termo muito significativo, mas que infelizmente para o homem moderno, falar de amizade é algo que já soa um tanto quanto superficial. E nós sabemos que com o passar do tempo, o valor, não que a amizade ela tenha perdido o valor, mas o valor que tem se dado a esse sentimento de amizade é um valor um tanto quanto superficial, que nós sabemos que infelizmente, não que não exista verdadeiros amigos, mas uma característica do homem moderno é exatamente que é um homem que não tem tempo para fazer amigos. Sabemos muito bem que a amizade ela custa tempo, dedicação, estar à disposição do outro, é algo construído, é um sentimento que leva tempo para ser construído, e também exige tempo para manter, para se alimentar uma verdadeira amizade. E um homem do século XXI, um homem prático, um homem que quer as coisas rápidas, para ontem, podemos dizer assim, é um homem que infelizmente, com poucas exceções, ele não tem tempo para fazer amigos. A verdade é essa, por mais estranho que pareça, o homem moderno, com as exceções, como falei, é um homem que não tem tempo para fazer amigo, para construir uma amizade verdadeira. E nós vamos ver aqui, por meio dessa personagem aqui, Jonatas, e também Davi, o seu amigo, que eles de fato tinham uma amizade que ultrapassa qualquer mera amizade. É um dos exemplos mais lindos, mais belos de amizade registrado na Bíblia. E a despeito de comentários até maldosos quanto essa amizade de Jonatas em relação a Davi, mas nós podemos perceber, e iremos perceber aqui durante essa lição, que de fato o sentimento de amizade que era nutrido entre Jonas e Davi era uma manifestação do caráter, uma manifestação de lealdade entre eles. Então essa lição, certamente Deus estará nos abençoando por meio dessa lição. Bem, então, como havia dito, o título da lição é Jonatas, um exemplo de lealdade. Primeiro nós temos que observar quem era Jonatas. Jonatas era um filho de Saul, filho do rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, portanto um herdeiro em potencial do trono de Israel. E Davi era o filho de Jessé, um grande guerreiro, e foi, segundo a Bíblia, nós sabemos muito bem, foi o segundo rei de Israel. Então, portanto, nós temos aqui Jonatas de um lado, filho do rei de Israel, primeiro rei de Israel, atual rei de Israel dentro desse contexto, que faz amizade com Davi, aquele que viria a ser o segundo rei de Israel, portanto,
que ocuparia o trono no lugar de Saul, e é bom que se observa isso, no lugar de Saul, tomando assim, podemos dizer dentro de uma ótica humana, o lugar de Jonatas, que seria o herdeiro natural por linhagem do trono de Israel, já que ele era filho do rei Saul. Então a amizade, essa é uma informação que ela é muito importante, levarmos em consideração que a amizade aqui era uma amizade feita entre duas personagens que tinham um peso muito grande para a história de Israel. De um lado temos então Jonatas, filho do rei de Israel, do atual rei de Israel de então, e do outro lado nós temos Davi, aquele que seria no futuro o segundo rei de Israel. Na verdade, o texto áureo da nossa lição nos apresenta, está em 1 Samuel, capítulo 18, verso 3, nos diz o seguinte: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Então nós temos aqui uma referência que nós iremos estar aí refletindo durante aí a nossa fala. Esse texto aqui ele sintetiza a amizade entre Jonatas e Davi. E o texto nos afirma que Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava a Davi com a sua própria alma. Então o amor que Jonatas nutria por Davi e Davi nutria por Jonatas, esse amor, essa amizade, essa manifestação de amor por meio da amizade, uma amizade pura, verdadeira, era um amor que vinha do profundo da alma. Tanto Davi quanto Jonatas, eles amavam um ao outro no sentido da amizade, com um amor verdadeiro, com uma amizade que era fruto da sua própria alma, como o próprio texto nos apresenta. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus, aos seus familiares e a todos os que estão ao seu redor. Então nós sabemos que a lealdade é uma virtude, a lealdade deve fazer parte do caráter daqueles que de fato foram chamados e transformados por Deus. Então, enquanto cristão, nós devemos desenvolver e ser exemplo de lealdade a Deus e a todos quantos nos cercam, a nossos familiares, a todos quantos nos cercam. E em Jonatas e Davi nós vamos ver aqui um exemplo de lealdade digno de ser imitados. Queremos então, nesse momento, fazer a leitura em classe, o texto sugerido aqui pela lição em 1 Samuel, alguns versículos do capítulo 18, do capítulo 19 e do capítulo 20. Estarei lendo alguns versos a mais para contextualizarmos toda a história, aquilo que viria a culminar nessa brilhante história de amizade entre Davi e Jonatas, e a lealdade de Jonatas em relação a Davi, o seu amigo. Então chama a atenção para 1 Samuel, capítulo de número 17, alguns versos 48, estarei lendo alguns versos, para nós contextualizarmos a história. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48, nos diz assim: E sucedeu que, levantando-se os filisteus e indo, encontraram-se com Davi. Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com os filisteus. Ou com o filisteu, melhor dizendo. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então, esse texto aqui, a gente conhece toda a história. Os filisteus afrontavam o povo de Deus, o povo de Israel, e ali no momento de batalha não havia nenhum homem que fosse capaz de enfrentar o guerreiro dos filisteus, e a batalha seria decidida, melhor dizendo,
por meio de apenas 2 guerreiros, um guerreiro de cada lado, lutaria representando, no caso, as nações de Israel, os filisteus, para que não houvesse necessidade de uma luta envolvendo o exército, porque aí a perda de vidas seria maior. Então, naquele momento, é feito o desafio, que cada nação separasse um guerreiro para que lutasse em defesa da sua nação. Do lado dos filisteus tinha então o guerreiro, o grande guerreiro Golias, conhecido de todos, o gigante Golias, e do lado da nação de Israel não tinha ninguém que ousasse enfrentar aquele guerreiro. E aí, em dado momento aí da história, do contexto, Davi ele vem visitar os seus irmãos, trazer alimento para os seus irmãos. Então Davi ele se oferece a enfrentar aquele gigante que afrontava não só a Israel e seu exército, mas que afrontava o próprio Deus, já que Israel era a nação escolhida por Deus. E aí Davi, depois de tudo, aí um contexto, ele ter experimentado a armadura de Saul não ter servido para ele, e então ele vai de encontro a esse gigante com apenas uma funda e algumas pedrinhas para poder lutar contra esse gigante. E esse texto que nós lemos está retratando exatamente isso, esse encontro de Davi, como diz no verso 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu, aqui no caso com Golias. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu com o seu rosto em terra. Então temos aqui o momento quando Davi ele derrota o gigante filisteu Golias. Aí o verso de número 50 nos diz o seguinte: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. O gigante estava com toda a armadura, com todo o equipamento de guerra, e Davi apenas com uma funda e ali com uma pedrinha, ele consegue derrubar aquele gigante. Aí o verso de número 51 nos diz o seguinte: pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aqui a fuga dos filisteus assinalavam exatamente que o exército de Israel, ou seja, Davi representando o exército de Israel, havia então vencido a batalha. O verso de número 54 do capítulo 17 nos diz o seguinte: e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele à sua tenda, ou seja, na tenda de Davi. O verso de número 58, ainda desse capítulo 17, nos diz o seguinte: e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Então nesse momento aqui é quando Davi, ele depois da vitória contra o gigante Golias, contra o exército dos filisteus, Davi então é levado a encontrar-se com o rei Saul, e Saul pergunta sobre o seu pai, ele se identifica, e a partir desse momento então podemos dizer que começa a história da amizade de Jonatas com Davi. Então o capítulo de número 18, o primeiro verso do capítulo 18 de 1 Samuel nos diz o seguinte: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, ele quem? Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, nesse momento, quando Jonatas ele presencia ali o relato da vitória de Davi sobre o filisteu,
E a conversa que Davi tem então com Saul, o seu pai, que o convida, ou seja, convida Davi para estar na sua casa, a partir daquele momento o texto nos afirma que Jonatas nutre por Davi uma amizade profunda e o ama com a sua alma, como nos diz o texto da palavra de Deus. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi e Jonatas o amou com a sua própria alma. Então temos aqui o nascimento de uma verdadeira amizade entre duas pessoas, entre Jonatas e Davi. Aí o verso de número 2 do capítulo 18 nos diz o seguinte: E Saul naquele dia o tomou, ou seja, tomou a Davi, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Então, nesse momento, quando Davi ele está na casa de Jonatas, de Saul, pai de Jonatas, o rei, nos diz o texto que então eles fizeram uma aliança de amizade. E o texto sempre ressalta que Jonatas amou a Davi com a sua própria alma. É interessante observarmos que esse amor, essa amizade que nasceu entre Jonatas e Davi, ela infelizmente tem sido mal interpretada por muitas pessoas, maldosamente, que não entendem o sentido, o verdadeiro sentido dessa amizade. Nós vamos ver dentro de um contexto maior da Bíblia que era uma amizade estabelecida pelo próprio Deus. Aquilo que ligava Jonatas a Davi, Davi a Jonatas, não era meramente interesses particulares. Havia de fato uma aliança entre Deus e Jonatas. E isso, a própria história, ela pôde confirmar isso. Infelizmente, muitos têm maldosamente tentado manchar, deturpar esse texto da palavra de Deus, quando afirmam que essa amizade aqui entre Jonatas e Davi era uma expressão da homossexualidade, algo que é totalmente combatido pela palavra de Deus. Como nós sabemos que de fato a Bíblia condena, e não há a mínima possibilidade de que isso possa ser sequer cogitado dentro das Escrituras Sagradas. Davi, como um homem chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, para ser rei em Israel, jamais seria aceitável diante de Deus uma prática tão abominável como esta. Então, infelizmente, nós percebemos que há aqueles que fazem essa leitura no uso da sua liberdade, porém que através dessas afirmações está ofendendo diretamente a todos os princípios da palavra de Deus. Nós podemos ver no livro de Levítico, capítulo 18, onde nos deixa bem claro que Deus ele abomina a prática da homossexualidade, quando está escrito assim, no livro de Levítico, capítulo 18, verso 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável. Então, aos olhos de Deus, a homossexualidade é algo abominável. Então, jamais poderíamos imaginar, poderíamos fazer esse tipo de leitura, porque é algo que vai totalmente de encontro à palavra de Deus. Não quer dizer com isso que Deus não ame o homossexual como uma criatura, como todos os homens são filhos de Deus, foram criados por Deus, porém todos pecaram, afastaram-se de Deus e precisam recuperar o seu lugar no reino de Deus através de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo. Deus ama o homem, nós sabemos muito bem que Deus ama o pecador, Deus aborrece o pecado. Então nós temos que entender que a homossexualidade, que seria essa atração
de uma pessoa do mesmo sexo por outra. O próprio termo, se nós formos analisar, o termo homossexualidade, do grego homos, que quer dizer igual, do latim sexo, que quer dizer sexo. Então, a homossexualidade, esse termo, ele se refere exatamente a um atributo de um ser que tem atração por outro ser, uma atração emocional, uma atração física, estética, por um ser do mesmo sexo. E isto é uma prática abominável pela palavra de Deus. Então nós podemos afirmar, à luz da palavra de Deus, que a homossexualidade é uma prática condenada à luz da palavra de Deus. Deus ama o homossexual, sim. Deus o ama como ama a qualquer um outro. Inclusive, a palavra de Deus nos afirma que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Agora, à luz da palavra de Deus, a homossexualidade é um pecado. À luz da palavra de Deus, a homossexualidade é algo detestável, abominável aos olhos de Deus. Então, fazer uma afirmação dessa, de que a amizade que Davi nutria por Jonatas e Jonatas nutria por Davi, era uma expressão homoafetiva, que era uma expressão da homossexualidade, isso é algo totalmente abominável aos olhos de Deus. É uma afronta à palavra de Deus e é uma falta de conhecimento de Deus e conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, voltando ao texto, nos diz então que nesse momento, como nós havíamos dito, Jonatas e Davi fizeram uma amizade porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Aí o verso de número 4, aí do capítulo 18, nos diz o seguinte: E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi. A capa deu a Davi, como também as suas vestes, e até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Ou seja, toda o símbolo da proteção, da armadura, tudo Jonatas ele entrega a Davi. É como se através da simbologia nessas indumentárias, na capa, na veste, na espada, é como se Jonatas ele estivesse se despindo de toda a sua proteção, de todo o seu egoísmo, em detrimento de Davi. Ou seja, eu abro mão das minhas vestes, da minha capa, das minhas armas e te ofereço tudo isso como sinal da minha amizade, como um sinônimo do meu cuidado que eu tenho por ti. E nós vamos ver que dentro do contexto da Bíblia, essa amizade era recíproca. Davi também amava a Jonatas e eles fizeram uma amizade e fizeram uma aliança, como havia dito a princípio, que foi uma aliança firmada diante de Deus. Ainda no livro de 1 Samuel, vamos analisar um outro capítulo, o capítulo de número 19, alguns versos também que são interessantes para nós analisarmos aqui toda a trama da história. No capítulo 19, o versículo 1 a seguir, alguns versos estarei lendo, nos diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 19, E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Dentro da altura aqui desse contexto, nós sabemos que Saul, ele em vários momentos, ele intenta contra a vida de Davi, pois ele percebia o que Deus estava fazendo, havia feito por meio da vida de Davi, e ele percebia em Davi uma ameaça ao seu trono. E ele tentou várias vezes tirar a vida de Davi, e sempre Jonatas, o amigo de Davi, se colocava à frente para tentar impedir que o seu pai causasse algum mal ao seu amigo Davi. Então essa parte aqui do verso 19, do capítulo 19, o verso 1, relata exatamente um desses momentos. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. O verso 2. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo, Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã,
e fica-te num lugar oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Temos aqui então Jonatas intercedendo por Davi, mostrando a Saul que não era uma boa atitude da sua parte matar Davi, uma vez que Davi só havia feito bem, tanto para Saul quanto para a nação de Israel. Então seria uma loucura por parte de Saul intentar contra a vida de Davi. E Jonatas, ele exatamente entra em cena, mostrando-se o verdadeiro amigo de Davi e também um amigo do seu pai, conscientizando o seu pai da loucura que ele pretendia fazer contra uma pessoa inocente, contra Davi, um amigo de Jonatas. O verso de número 6, ainda do capítulo 19, nos diz o seguinte: e Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: viva o Senhor que não morrerá. Então Saul ele faz o juramento de que Davi não morrerá, porém nós sabemos que mais um pouco à frente ele intenta novamente, toda a vida de Saul intentando contra a vida de Davi. Então ele faz esse juramento que Davi não iria morrer, e não morreu nesse momento, como também não morreu em um outro momento. Aí o verso de número 9 nos diz o seguinte: porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. Então nós sabemos, esse é um texto que merece uma observação, e o texto da palavra de Deus nos diz que um espírito mau da parte do Senhor. Então nós temos aqui que Deus permitiu que o espírito mau apoderasse em alguns momentos, Deus permitia que apoderasse da vida de Saul, e ele ficava atormentado. Inclusive Davi ele foi chamado para estar ali junto do rei, tocando seu instrumento, a sua harpa, para que através do poder do louvor, da unção que havia na vida de Davi, aquele espírito imundo ele fosse retirado e que o espírito de Saul se acalmasse quando estivesse agitado, que o seu espírito acalmasse ante ao louvor executado por Davi. Sabemos que Deus, na sua presciência, e Deus conhece todas as coisas, tinha um plano, tinha um propósito na vida de Davi, e também Deus, na sua vontade permissiva, ele permitiu que um espírito maligno atuasse na vida de Saul, exatamente porque ele conhecia o coração de Saul e porque Saul dava lugar ao diabo. Então o espírito que apoderava da vida de Saul, quando a Bíblia diz que o espírito da parte de Deus, permitido por Deus, porém o espírito mau da parte do Senhor, Deus permitia exatamente por quê? Porque Saul, infelizmente, ele não estava ou ele não vivia debaixo da constante proteção de Deus. Ele não permitia que as suas atitudes, que o seu caráter fosse trabalhado por Deus. Então, ele ficava vulnerável à ação do maligno. E Deus, na sua vontade permissiva, ele permitia que o espírito maligno apoderasse da vida de Saul. Nós sabemos que tudo aquilo que acontece está debaixo do controle das mãos de Deus. Até o mal, Deus permite que o mal aconteça como uma forma de alertar o homem, como uma forma de ensinar o homem. Não que Deus ele deseje o mal do homem, o mal da humanidade. Então, no caso aqui de Saul, como ele estava vulnerável à ação maligna, Deus permitia que o espírito maligno entrasse em Saul. Porém, Deus enviou Davi
que fosse um meio para aliviar Saul daquela opressão demoníaca. Então temos aqui o texto que exatamente num desses momentos, quando Saul foi tomado por um espírito maligno, aí permitido da parte de Deus, Davi estava tocando para aliviar a tensão, aquele espírito maligno da vida de Saul. E o texto nos apresenta no verso de número 10, aí do capítulo 19, que diz o seguinte: e procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Então, nesse momento aqui, Saul, tomado por uma força maligna, ele intentou contra a vida de Davi, jogando uma lança para cravar Davi na parede. Ele desvia daquela lança, aquela lança atinge a parede, e Davi então ele foge de Saul, exatamente porque a intenção de Saul era matar Davi. O texto, ainda no capítulo 19, o verso de número 18, nos diz o seguinte: assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Aí o capítulo de número 20, alguns versos também estarei lendo, nos diz o seguinte: então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, porque procura tirar minha vida? Então aqui Davi, ele tinha ido para Naiote, ali Saul manda procurá-lo para matá-lo. Davi então ele foge daquele lugar, encontra-se com Jonatas, como o texto nos diz. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Jonatas falando com Davi: eis que meu pai não faz coisa grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Ou seja, tudo que Saul faz, Jonatas diz a Davi, ele me comunica. Então não temas, porque até então ele não falou nada em relação a tirar a tua vida. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Verso de número 3. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos. Ou seja, que nós somos amigos, ele sabe disso. Que achei graça aos teus olhos, pelo que disse: não saiba isso Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Então, nesse momento aqui, Davi está dizendo a Jonatas: Jonatas, você sabe muito bem que seu pai, ele é conhecedor da nossa amizade, e certamente ele trama a minha morte, porém ele não quer que você fique sabendo disso, exatamente porque ele sabe o quanto nos tornamos amigos. E aí ele vai e usa essa expressão: porque há apenas um passo, é isso, entre mim e a morte. Então ele passa isso para Jonatas, e o versículo número 4 nos diz o seguinte: disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu te farei. Ou seja, vou estar ao lado do meu pai, e aquilo que ele disser eu passarei para você, para que você fique sabendo, para que seja evitado, então assim, a tua morte. O verso de número 7, aí do capítulo 20, nos diz o seguinte: se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se dignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Então Jonatas diz a Davi: olha, se ele disser está bem, então o teu servo tu tens paz. Se for o contrário, se ele se indignar, é porque o mal de fato está determinado, e isso eu farei com que você saiba.
Aí o verso número 8 nos diz o seguinte: usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste ao teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então aqui, o verso de número 8, vale a pena ler novamente. Primeiro nós temos a fala de Jonatas, aí no verso de número 7. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se dignar, sabe que já está inteiramente determinado do mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, isso Jonatas falando para Davi, usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste ao teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarei a teu pai. Ou seja, aqui Davi, melhor dizendo, ele falando para Jonatas, dizendo: olha, usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste ao teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Ou seja, a nossa aliança foi firmada no Senhor. Se, porém, há em mim algum crime, não tenha o trabalho. Se você acha que sou culpado, Jonatas, que Davi está dizendo, não tenha o trabalho de me levar até o teu pai. Você pode me matar aqui mesmo. Porém, se há crime em mim, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então, Jonatas, Davi falando a Jonatas. Aí o verso de número 9 nos diz o seguinte: então disse Jonatas então responde a Davi diante daquilo que ele fala: longe de ti tal coisa, porém se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu descobriria eu? Ou seja, Jonatas, se eu soubesse que de fato havia o mal já determinado por meu pai, eu não esconderia de você, eu não viria aqui, entendeu, para esconder. Eu te diria tudo que está ou estaria acontecendo. Aí o verso de número 11 nos diz o seguinte: então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu e a meu pai amanhã, a estas horas e depois da manhã, e eis que houver coisa favorável para Davi e eu, então não enviar a ti e não fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir. E irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Ao verso 14. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Aí Davi, então, falando, Jonatas falando para Davi. O verso de número 15 nos diz o seguinte: nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. Esse texto já nos faz refletir que indiretamente Jonatas ele já percebe o que Deus faria por intermédio de Davi. Eu creio que aqui Jonatas já percebe que Davi, o potencial de Davi em assumir o trono de Israel, e ele já relembra Davi da aliança que eles fizeram e que ele usasse de beneficência para com a sua descendência. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. E Saul era um inimigo de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, novamente. Agora não era mais uma aliança entre Jonatas e Davi, mas é uma aliança entre a casa de Davi e a casa de Jonatas. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. O verso de número 30, melhor dizendo, do capítulo 20, nos diz o seguinte: aí num outro contexto,
quando Saul novamente a sua ira se acende contra Davi para matá-lo. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé, Davi, para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Essa parte aqui é uma das partes mais significativas dentro desse texto, porque se nós formos analisar, Saul, ao querer matar Davi, ele, além de querer conservar o seu reino, ele estava pensando também na conservação futura do reino de Jonatas. Então, Saul ele se indigna contra Jonatas exatamente porque ele estava fazendo amizade com um potencial herdeiro, ou dono, melhor dizendo assim, sucessor, seria o melhor termo, do trono, que seria, segundo o olhar de Saul e o olhar humano, seria o trono de Jonatas. Então, se nós observarmos, podemos ver aqui no capítulo, no versículo número 31 desse capítulo 20, as expressões quando Saul ele faz lembrar Jonatas em relação ao perigo que ele corria. Então, olha o que nos diz aqui o verso de número 31. Porque todos os dias que o filho de Jessé viveu, ou seja, que Davi viver, sobre a terra, nem tu serás firme. Ou seja, você não terá nenhuma segurança, ele ameaçará o teu reino. Então, tu não serás firme, nem tu, no caso, a tua vida, você irá perder a vida, por causa dele, ele, ao assumir o poder, ele vai querer te eliminar, como sendo o herdeiro legítimo do rei. Então, tu não serás firme, nem o teu reino, perderás o reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então, Saul tenta convencer Jonatas que Davi deveria morrer, porque Davi representaria uma ameaça ao reino de Saul e uma ameaça futura ao reino de Jonatas. Porém, como nós sabemos, a amizade entre Jonatas e Davi era uma amizade que ia além de uma mera amizade humana, era uma aliança entre Deus, Jonatas e Davi. E o reino não era mais importante para Jonatas do que a amizade que ele tinha por Davi. O verso de número 32 nos diz o seguinte: então respondeu Jonatas a Saul. Olha a resposta que Jonatas dá a Saul. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança. Nós vimos aqui então que agora Saul, tomado por uma ira, ele tenta ferir o seu próprio filho. Que mesmo diante da realidade que o seu reino estava ameaçado, Jonatas coloca a amizade acima do trono. E nesse momento, Saul ele é tomado por uma ira e ele tenta ferir o próprio filho, que não conseguia enxergar, segundo a sua visão, que Davi era uma ameaça e tinha que morrer. Então, olha o que nos diz o verso de número 33. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim, entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar Davi. Lê novamente. Então Saul atirou-lhe a lança para o ferir. Assim, entendeu Jonatas que seu pai já tinha determinado matar a Davi. Então, nesse momento, Jonatas não tem mais nenhuma dúvida que, de fato, a intenção de Saul é matar Davi, pois ele tenta ferir ao próprio filho para mostrar que ele estava, de fato, falando sério. Aí, o verso de número 34 nos diz o seguinte: pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, estava triste com a atitude do seu pai, porque se magoava por causa de Davi, pois o seu pai o tinha maltratado. Aí o verso de número
40 e ainda do capítulo 20, nos diz o seguinte: Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: Anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se Jonatas e Davi, beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. Então nós temos aqui uma expressão da amizade, onde diz então que aí todo um relato desse momento que eles haviam combinado, o sinal que daria em relação ao encontro deles. Aí o moço é dispensado aqui, o moço que andava com Jonatas é dispensado para ir à cidade, e nesse momento é esse encontro de Davi com Jonatas, quando diz que eles prostrado com o rosto em terra, eles beijaram aí o ósculo, e eles choraram bastante, e diz que Davi chorou muito mais do que Jonatas. Essa é uma expressão muito interessante, porque nós vemos que no início Jonatas ele se propõe a fazer a aliança com Davi, no outro momento Jonatas faz com que Davi firme uma aliança também, no caso com a sua descendência, e nesse momento aqui nós temos aqui uma manifestação da amizade, do carinho, do amor que Davi nutria por Jonatas, quando o texto diz que eles, ao beijarem-se um ao outro, chorando juntos, até que Davi chorou muito mais. Davi, ele expressa um sentimento ainda maior ali de amizade, chorando muito mais do que Jonatas. Aí o verso de número 42 nos diz o seguinte: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Esse texto aqui não deixa nenhuma dúvida do que ligava Davi a Jonatas, Jonatas a Davi. O elo de ligação entre Jonatas e Davi, Davi e Jonatas, era exatamente Deus. Então o texto ele deixa bem claro, quando Jonatas diz: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado. E nós sabemos que o peso do juramento, isso tinha um significado muito grande diante do Senhor. Então a amizade entre Davi e Jonatas foi a peso de juramento diante de Deus. Daí a lição tratar a questão da lealdade de Jonatas a Davi, porque era algo que fazia parte do seu caráter e foi uma aliança firmada entre Davi, Jonatas e Deus. Então o texto, vale a pena relermos o texto quando diz: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti. Ou seja, o Senhor está entre mim e ti. Ou seja, a nossa amizade, o elo da nossa amizade é Deus. Então o Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Verso 43. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Então nós temos aqui um relato belíssimo das Escrituras, mostrando esse momento dessa reafirmação, dessa amizade entre Jonatas e Davi. Agora vamos dar um salto aí para o capítulo de número 31, já que nós não temos um tempo assim para podermos estar analisando assim de uma forma mais aprofundada todo o relato que envolve a história de Davi e Jonatas. Mas vamos já para o final aí da história de Jonatas, quando vai apresentar a morte de Saul, seu pai, como também a morte de Jonatas, para que nós possamos analisar já em 2 Samuel, uma das frases bem significativas de Davi, quando ele lamenta a morte do seu amigo Jonatas. Então aí no capítulo de número 31 de 1 Samuel, vamos ler alguns versos. O verso de número 1 do capítulo 31 nos diz o seguinte:
Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e Jonatas estava nessa batalha. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. Versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Verso 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou sobre ela. Então, naquele momento, já ferido, Saul pede ao seu pajem, aquele que guardava suas armas, seu escudeiro, pede então que ele o mate. Porém, o seu pajem não quis fazer isso. Aí que o texto nos diz então que Saul ele suicida. Ele toma a sua espada e lança-se sobre a sua espada, para que não fosse escarnecido por aqueles homens incircuncisos, como ele chama, aqueles filisteus. Aí o verso de número 5 nos diz o seguinte: vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. O pajem também suicida. Assim, o verso número 6, assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então aqui nós temos aqui o triste fim de Saul, dos seus filhos e também de Jonatas, o grande amigo de Davi. Infelizmente morre nessa batalha, encerrando assim um ciclo de amizade. É claro que a aliança que Davi havia firmado com Jonatas, ela não acabou por aí. E da mesma forma que Jonatas foi leal durante toda a sua vida para com Davi, Davi também ele manteve-se leal a Jonatas. Nós vamos ver que lá no futuro, em memória à aliança que Davi e Jonatas tinham feito em relação às suas sementes, à sua descendência, à sua casa, às suas casas, nós sabemos que lá no futuro, quando Davi já está sobre o trono de Israel, a Bíblia nos relata que havia um filho de Jonatas, Mefibosete, o qual Davi ele honra, manda trazê-lo para morar na sua casa, comer à sua mesa. Aquele filho que estava até então esquecido, e que Davi, ao ter conhecimento, faz bem àquele filho, à casa de Jonatas, o seu amigo. Mas nesse momento que nós vemos, relata o fim da vida, de Jonatas, como também dos seus irmãos e do seu pai Saul. Aí no 2 Samuel, o capítulo de número 1, o versículo de número 17, vai estar registrado o pranto de Davi, tanto por Saul quanto por Jonatas. É interessante observar que, a despeito do que Saul intentava contra a vida de Davi, ele nunca revidou. Ele teve a oportunidade de destruir a vida de Saul, porém ele tinha um coração diante de Deus. E a amizade que Davi tinha com Deus, a amizade que ele tinha com Jonatas,
algo que fazia parte do seu caráter, tornava Davi um exemplo nesse aspecto. Então Davi, ele nunca jogou lança de volta contra Saul, porque ele sabia muito bem que Deus estava no controle da sua vida. Então Davi não brigava por um reino, ele não brigava por uma posição, porque ele sabia que no tempo de Deus as coisas aconteceriam. E até o último momento, e mesmo após a morte de Saul, Davi ainda honra a Saul, lamenta, pranteia sobre Saul e também o seu filho Jonatas. Então aí no capítulo de número 1, capítulo 1 de 2 Samuel, o verso 17 nos diz o seguinte: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação. Aí começa a descrever a lamentação, dizendo ele, a lamentação, toda aqui essa parte, a primeira parte aqui do texto, vai ser essa lamentação de Davi em relação a Saul, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os valentes. Aí ele começa a falar sobre Saul, sobre os seus filhos. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Ele começa a relatar o louvor à vida de Saul, dos seus filhos. E aí no verso de número 23, já que o nosso tempo é curto, diz o seguinte: Saul e Jonatas, tão amados, ainda faz parte do louvor de Davi, Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, eles morreram no mesmo dia, também na sua morte se não separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, ó filho de Israel, chorai por Saul, que vos vista de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido, angustiado estou. Essa parte aqui do texto eu quero chamar a atenção, porque é uma das expressões mais fortes dentro desse contexto aqui, da relação de Davi. Agora é Davi manifestando o seu amor por Jonatas. Então o verso 26 nos diz o seguinte: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Então Davi aqui, ele reconhece Jonatas não só como um amigo, mas também como um irmão. Aqui faz cumprir o que a palavra diz, que devemos amar o amigo em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Então o que Davi, ou o que Jonatas representava para Davi, era mais do que um amigo, era um irmão. Então Davi ele usa essa expressão aqui na sua lamentação, no seu pranto, quanto à morte de Saul e de Jonatas, o seu amigo. Ele diz o seguinte: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Aqui há um superlativo para expressar o amor que Davi tinha por Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Olha, é interessante observar, eu já fiz essa observação no início, que essa expressão de Davi, quando diz mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres, é exatamente nessa parte aqui do texto que alguns, infelizmente, tentam deturpar a palavra de Deus e sinalizar que essa expressão ela reflete exatamente a homossexualidade, esse amor
homoafetivo entre Davi e Jonatas. Porém, como já falei, a homossexualidade é uma prática condenável à luz da palavra de Deus. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, dizer que o amor que Davi nutria por Jonatas era um amor homoafetivo. De maneira nenhuma. Então quando Davi ele expressa dessa forma: mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres, é porque o amor que havia entre eles não era um amor carnal, era um amor espiritual. E nós não podemos sequer equiparar um amor espiritual com um amor carnal. O amor às mulheres era um amor eros, era um amor físico, um amor erótico. O amor que Davi nutria por Jonatas era um amor espiritual, era resultado de uma aliança com Deus. Então temos que entender dentro desse contexto. Então quando Davi ele diz: mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres, é porque o amor espiritual, o amor que ele sentia por Jonatas, como resultado de uma aliança com Deus, não pode comparar nem ao amor às mulheres, nem também ao amor de um pai carnal por um filho. Era um amor que suplantava, que superava qualquer tipo de amor. Então é nesse aspecto que nós temos que entender a amizade, a relação de amizade entre Davi e Jonatas. Bem, esse foi um contexto maior que eu quis trazer aí da palavra de Deus para nós podermos entender assim de uma forma maior a questão da amizade entre Jonatas e Davi, de como surgiu, está bem contextualizada. E nós temos elementos para entendermos o porquê da lição, o porquê do título da lição. Jonatas, um exemplo de lealdade. Lealdade a quem? Lealdade a Deus, lealdade a uma aliança, lealdade a uma amizade. Antes de entrar assim, na lição, que não será um comentário muito longo, nós podemos observar aqui, em relação à amizade entre Davi e Jonatas, que foi uma amizade que superou qualquer barreira. E quero trazer assim uma pequena observação de alguns termos, já que a lição nos apresenta Jonatas um exemplo de lealdade. Então, em relação ao termo lealdade. Então, lealdade, segundo a definição do dicionário, é o seguinte: lealdade, respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. É uma das definições. Então, o que é lealdade? Lealdade é um respeito. É você respeitar, alguém que respeita princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Ou seja, firma-se uma aliança de amizade. A amizade sempre é feito entre os pares, entre duas pessoas ou duas entidades, seja lá o que for. E há pactos, há elementos que envolvem nessa aliança de amizade. Então, a amizade, no sentido aqui que estamos trabalhando, ser amigo, viver em amizade, é exatamente respeitar princípios que foram estabelecidos, ou seja, regras que foram estabelecidas que norteiam a amizade. Ou seja, esses princípios, essas regras vão nortear o quê? A amizade, vão estabelecer, vão manifestar a honra, a probidade, ou seja, a retidão ao compromisso firmado. Então, nesse aspecto, a amizade é respeito a princípios e regras que norteiam a honra, que norteiam a retidão, a probidade, ou seja, que norteiam o pacto feito, a aliança feita entre, no caso, duas pessoas, que é o caso aqui de Jonatas e Davi. Também uma outra expressão significativa do termo amizade, uma outra definição, que é fidelidade aos compromissos assumidos. Então, a amizade é fidelidade a um compromisso.
a lição nos apresenta o que? A lealdade de Jonatas a Davi. Então a amizade, a verdadeira amizade, ela se manifesta exatamente numa lealdade, numa fidelidade a um compromisso, ou aos compromissos assumidos, no caso, com uma pessoa, entre duas pessoas ou mais. A amizade, então nós vimos aqui então que lealdade é isso. Então lealdade é respeito a princípios e regras. Então quem é leal é uma pessoa que respeita princípio. Então toda pessoa leal, ela vai respeitar um princípio que foi estabelecido por uma aliança. Princípios estabelecidos. Lealdade, portanto, é o que? Uma fidelidade a um compromisso assumido. E, por sua vez, no caso aqui, dentro do contexto da lição, essa lealdade, ela era manifesta a um compromisso assumido, um compromisso de amizade. Então, sendo assim, analisemos o que seria, então, a amizade. Nós vimos lealdade, acabamos até confundindo, em dado momento, o comentário, lealdade com amizade, mas, então, sendo mais claro, a lealdade seria esse compromisso, esse respeito a um princípio, a regra, né? Honrar esse princípio, essa regra, esse compromisso. Lealdade é um compromisso, portanto, assumido, uma fidelidade a esse compromisso. E no caso aqui, o compromisso assumido entre Davi e Jonatas era um compromisso de amizade. Então, o que seria amizade? Segundo o dicionário, amizade é um sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Então nós temos então que amizade é um sentimento de grande afeição, segundo o dicionário. Então nós temos aqui que o que nasceu entre Davi e Jonatas foi exatamente um sentimento de grande afeição. E junta-se a esse sentimento de grande afeição a manifestação da presença de Deus. Então, o sentimento de grande afeição surgiu entre Jonatas, Davi, aliado a uma aliança, sendo redundante, com o próprio Deus, que era a testemunha dessa aliança, dessa lealdade, desse compromisso de amizade estabelecida entre as duas partes, no caso, entre Davi e Jonatas. Bem, a lição, indo agora para o comentário da lição, alguns tópicos, nós estaremos assim apresentando os tópicos, sim, sem muito estar aprofundando, porque nós já fizemos a leitura do texto que fundamenta toda a lição. Então vamos apresentar alguma coisa mais que a lição em si ela pode aqui, no caso, nos oferecer. Então a introdução da lição nos diz que Jonatas entrou para a história à sombra do pai, mas pouca coisa herdou de seu genitor. Então Jonatas, ele entra para a história de Israel por ser o filho do rei Saul. Porém, ele herdou muito pouco do seu pai, do caráter, do perfil do seu pai. Demonstrou ser um guerreiro cheio de coragem e determinação, e aliado à sua coragem está a sua humildade, a sua fé e obediência ao Senhor. Então Jonatas, ele honrou a aliança feita entre ele, Davi e Deus. O primeiro tópico da lição nos apresenta circunstâncias que uniram Jonatas a Davi, que vai estar retomando aquilo que já falei, mas vou estar lendo para estar pontuando a lição. Quem era Jonatas? Jonatas era o filho mais velho do rei Saul. Seu nome significa, o nome de Jonatas significa dado por Deus ou presente de Deus. Era valente, hábil no combate. Sua bravura já fora provada quando, aí num episódio em Miquimás, ele derrotou toda uma guarnição de filisteus, toda uma guarnição, apenas com a ajuda do seu fiel escudeiro. Então mostra que Jonatas era um grande guerreiro, esse filho primogênito, futuro sucessor, vamos dizer assim, seria o futuro sucessor de Saul, seu pai. Subtópico 2 nos diz o seguinte: uma batalha que mudou a história. Israel estava no campo de batalha contra os filisteus.
no monte, no Vale do Carvalho, os filisteus estavam do outro lado do monte, no vale oposto, também sobre o monte. Um gigante filisteu, de nome Golias, como nós já falamos, campeão de seu povo, desafiava os exércitos de Israel, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o inimigo. O clima de medo prenunciava provável derrota de Israel. Então aqui está mostrando a batalha que vai exatamente mudar a história. Quando Davi, então, entra em cena, e nós, como já falamos, vai dar aí o início da amizade entre Jonatas e Davi. A presença de Davi, subtópico 3. Jessé enviou Davi ao local da batalha para entregar víveres para seus irmãos, alimento, e para o chefe do exército. Contrariando seus irmãos e o próprio rei, Davi se dispôs a enfrentar os filisteus. Aí, nesse momento, é quando dá-se a história que Davi ele se dispôs a enfrentar os filisteus. E Davi, então, depois aí de uma longa conversa, de alguns preparos, como nós vimos minimamente, Davi, então, ele vai ao encontro de Golias. Então, Davi foi ao encontro de Golias, como a lição aqui nos apresenta, com apenas uma funda e 5 pedras do ribeiro. E ele vai, pela fé, pela confiança que ele tinha em Deus, enfrentar aquele incircunciso, aquele homem que afrontava o exército, no caso do povo de Deus. Então, como única pedra, Davi, ele derruba aquele gigante, ele traz então uma vitória para a nação de Israel, para o exército de Israel, e a partir daquele momento, então, Davi ele se destaca no cenário ali de Israel, ele se destaca na casa de Saul, e então surge a amizade, a verdadeira amizade entre Jonatas e Davi. O capítulo 2 da lição, o tópico 2, nos diz uma amizade provada por Deus. Primeiro subtópico, Jonatas torna-se amigo de Davi. O povo de Israel jubilou diante da tremenda vitória. Saul ficou estupefato e mandou o chefe do exército, Abner, chamar Davi, que levou como troféu da batalha, no caso Davi levou a cabeça do filisteu. Porém, Jonatas, filho de Saul, foi quem mais foi tocado em suas emoções e sentimentos em relação ao jovem pastor. Então, diante daquilo tudo, a pessoa que mais foi tocada em relação a Davi, a sua atitude, ao seu perfil, ao que Deus havia feito por meio dele, foi exatamente a pessoa de Jonatas. E a partir daquele momento é que foi despertada uma grande amizade entre Davi e Jonatas. A partir daquele momento, a alma de Jonatas se uniu à alma de Davi numa verdadeira amizade. Aí o subtópico de número 2, do tópico 2, nos diz o seguinte: uma amizade fiel e duradoura. A Bíblia registra com expressão tocante o sentimento de Jonatas por Davi. Diz o texto bíblico: e sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua alma, ou com a sua própria alma, e fizeram uma aliança diante de Deus, como nós já havíamos dito anteriormente. Então ali estava surgindo uma amizade que ultrapassaria qualquer barreira, uma amizade da qual podemos tirar muitas lições, uma amizade que serviu de modelo da verdadeira amizade à luz da Bíblia, uma amizade que está ligada à questão da lealdade, de ser leal a princípio, como nós já falamos, uma amizade digna de ser imitada, uma amizade que de fato expressava um caráter leal, um caráter verdadeiro, tanto por parte de Jonatas quanto por parte de Davi. Aí ainda na sequência aí da lição, nós temos aí o subtópico de número 3, que nos diz uma aliança do Senhor. E aqui faz a observação, aquilo que já havia feito anteriormente, sobre esta aliança, que é uma aliança que o comentarista ele é feliz quando coloca uma aliança do Senhor.
Não era uma aliança física, não era uma aliança humana. Era uma aliança do Senhor feita entre Deus, Davi e Jonathan. E aí esse subtópico nos apresenta um comentário, diz o seguinte: grupos homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto quando a Bíblia diz que Jonatas faz aliança com Davi porque o amava com a sua própria alma e entregou a Davi as suas vestes e os seus equipamentos de combate. Então esses grupos, que a lição coloca, esses grupos homossexuais, eles tentam deturpar esse texto, eles o fazem de forma desonesta, tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi e que ambos deram início a uma relação homoafetiva. Nós sabemos, como já falei, que isso é condenado pela palavra de Deus. Nada mais incoerente com a verdade bíblica. Jonatas era casado, pai de um filho cujo nome era Mefibosete. Nós vemos depois Davi honrando esse filho de Jonatas. E nenhum texto da Bíblia diz que Jonatas ele desobedeceu a Deus e aos seus mandamentos. Jonatas, um homem que temia a Deus, um pai, de família. Davi, um homem que conhecia a Deus. Jamais eles iriam enveredar pelo caminho, no caso da homossexualidade. Jamais. Então isso é algo totalmente reprovável, rejeitado à luz da palavra de Deus. Então ele sabia, no caso Jonatas, ele sabia que no caso essa prática, isso seria uma abominação aos olhos do Senhor. Ele tinha plena consciência disso. Então eles, Davi e Jonatas, eles fizeram uma aliança espiritual e não uma parceria abominável aos olhos do Senhor. Então nós temos que entender e deixar bem claro que a amizade entre Jonatas e Davi não era uma parceria homossexual, não era uma parceria abominável aos olhos de Deus, em hipótese nenhuma. Então isso é totalmente reprovável, reprovado à luz da palavra de Deus. Aí o capítulo número 3 da lição, o tópico 3, nos diz o seguinte: o caráter de Jonatas e suas lições. Há um provérbio popular que diz: tal pai, tal filho, a lição que apresenta, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais. Mas tal entendimento não pode ser generalizado. O exemplo de Jonatas é prova disso. Ou seja, Jonatas ele não reproduziu o caráter do seu pai. Tem esse provérbio, quando diz que tal pai, tal filho, isso não foi uma verdade na vida de Jonatas. Jonatas, apesar de ser filho de quem ele era, e Saul nutria um ódio muito grande por Davi, inveja de Davi, Jonatas não tinha nada disso. Ele desenvolveu um caráter totalmente diferente. Ele demonstrou a sua própria identidade, sem estar à luz, sem estar sendo influenciado pela identidade, pelo caráter negativo do seu pai Saul. E a lição ela nos apresenta aqui, então, Jonatas como tendo a sua própria identidade e alguns traços, alguns aspectos do caráter de Jonatas. Primeiro, um homem de coragem. Então, Saul era um homem inseguro e ciumento. Jonatas não herdou nem desenvolveu esse traço de personalidade do pai. Ele era corajoso. Nós vimos, como citamos aquele episódio em Miquimais, quando ele lutou contra uma guarnição de filisteus apenas com seu pajem de armas, e ele venceu toda aquela guarnição, e ele mostrando exatamente que ele era um grande comandante, um homem muito corajoso, e acima de tudo que a coragem, o seu ato heróico, é porque ele era um homem de fé. Então Jonatas, ele era um homem de coragem, e a coragem de Jonatas era exatamente baseada na confiança que ele tinha em Deus. Então revelou-se um comandante de tropas, um herói e um homem de fé. Mas sua coragem não era apenas física e emocional. Ele tinha a grandeza espiritual que lhe dava confiança diante das adversidades. Então Jonatas era um homem grande, espiritualmente acima de tudo. Ele revelou firmeza diante dos inimigos e lealdade diante dos amigos. Tinha firmeza para enfrentar os inimigos e lealdade diante dos amigos, em especial do seu amigo Davi.
Um outro traço do caráter de Jonatas, desse caráter leal de Jonatas, e nós vamos ver no último subtópico destacando a sua lealdade, ele era um homem humilde. Sua coragem moral fê-lo não ter medo de perder a posição como herdeiro do trono de Davi. Ele era humilde. Jonatas ele não se preocupou em tentar evitar Davi, evitar a amizade com Davi, pensando por esse ângulo, que Davi ameaçaria o seu trono, e então ele deveria evitar Davi, não reconhecer as qualidades de Davi. Não. Ele simplesmente teve a humildade de perceber que Davi era um homem de Deus, que havia um propósito de Deus para a vida de Davi. Jonatas ele tinha consciência disso, que Davi ele seria o herdeiro do trono, e nem por isso ele tentou afastar-se de Davi, ele se tornou inimigo de Davi, porque Davi iria tomar o seu lugar. Não, ele mostrou-se humilde, ele se colocou diante de Deus, e ele pôde nutrir uma amizade verdadeira por Davi, ajudar Davi até o último instante, e tornar aquilo que ele se tornou, Jonatas se tornou para a história de Israel. Por que não dizer para a história da humanidade, para a igreja, como um exemplo de humildade, de alguém que soube aceitar o propósito de Deus para a sua vida, para a vida do seu amigo Davi, que seria o herdeiro do trono. Então ele demonstrou de fato esse espírito humilde. Então é interessante que a lição coloca que sua coragem moral fê-lo não ter medo de perder a posição como herdeiro do trono para Davi. Soube reconhecer que seu amigo tinha a direção de Deus e as condições humanas para substituir Saul no cargo do monarca de Israel. Então ele teve consciência disso, teve a humildade, teve a sensibilidade espiritual para perceber em Davi um potencial, em Davi alguém que tinha todas as condições de assumir o lugar de seu pai no trono, ser, no caso, o futuro rei de Israel. É interessante nós observarmos isso, que a lição de humildade de Davi, ela serve de lição para muitos na atualidade. E aí o comentarista ele coloca uma observação aqui bastante interessante, quando ele diz o seguinte: um exemplo para os dias presentes. Há muitos em igrejas evangélicas que brigam por cargos e posições, agindo muitas vezes com métodos carnais, seguindo o exemplo dos ímpios. São obreiros carnais, dominados por torpe ganância. A humildade é qualidade que só possuem os que têm grandeza de alma, como foi o caso de Jonatas. Então aqui chama-nos a atenção que, infelizmente, há muitos em igrejas, líderes e outros que pretendem tornarem-se líderes, que brigam por cargo, brigam por posições dentro da igreja, e são obreiros carnais, obreiros que, de fato, tomados por uma torpe ganância, querem o poder a qualquer custo. Nós percebemos aqui, tanto na vida de Davi quanto na vida de Jonatas, que eles não brigavam por posição. Nós vemos que Davi havia sido chamado por Deus, havia sido ungido por Samuel para ser o herdeiro do trono. Davi sabia disso, mas em momento algum ele tentou derrubar Saul do trono. Ele tentou apressar o tempo de Deus na sua vida. Pelo contrário, ele sempre poupou a vida de Saul, mesmo tendo a oportunidade de tirar a vida, no caso daquele que havia se tornado seu inimigo. É interessante observarmos que Davi não era inimigo de Saul. Saul é que se tornou inimigo de Davi. Saul é que se fez inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Então Davi, em momento algum, ele quis tomar o trono. Ele teve humildade para esperar no tempo de Deus. E quando ele chegou a assumir o trono, ele sabia que foi Deus que havia o colocado ali. Diferente de muitos que querem derrubar os outros, ou quer atrapalhar outros que Deus chamou, e que eles percebem, a gente percebe muitos líderes, que diante de uma ameaça ao seu poder, ou se sentem ameaçados, porque percebe que há pessoas na igreja, homens ou mulheres,
que tem um chamado de Deus, que tem um potencial a se tornarem grandes líderes, eles se sentem ameaçados. Aí eles tentam evitar, tentar anular, tentar matar o ministério, matar a carreira dessas pessoas, para que elas nunca cheguem ao lugar onde elas podem chegar, exatamente porque se sentem ameaçadas. São homens, mulheres carnais, que querem o poder a qualquer preço, que estão lá, que não, vamos dizer assim, que talvez muitos deles estão no poder, não porque Deus o colocou, mas porque usaram meios humanos, meios ilegais para alcançar o poder. Porém, de nada adianta estar no poder se não tiver a aprovação de Deus. Então nós sabemos, no caso aqui, que Saul, ele havia sido rejeitado por Deus. Ele sendo rejeitado por Deus, ele tentava a todo custo manter-se no poder, tentava destruir a vida de Davi, evitar que Davi viesse a assumir o trono. Porém, Davi, por seu lado, ele tinha um espírito humilde, ele era um homem humilde, tinha uma grandeza de espírito, que ele não estava preocupado em derrubar, em destronar Saul do trono. Davi sabia muito bem que no tempo de Deus, Deus o havia de honrar. Então aqui em Jonatas, falando aqui das qualidades do caráter de Jonatas, não era diferente. Jonatas, ele tinha um espírito humilde e ele mantinha essa grandeza de espírito, fazia com que Jonatas reconhecesse que de fato, olha, eu sou o herdeiro humanamente falando, eu sou o sucessor do meu pai, porém eu percebo que há um projeto de Deus para a vida de Davi e Davi há de assumir o trono de Israel. E ele mantinha-se humilde, esperando em Deus e sabendo que Deus haveria de cumprir no seu tempo esse chamado na vida de Davi. Então isso mostra uma grandeza do caráter de Jonatas em relação a Deus e em relação a Davi, o seu amigo. O último subtópico da lição, ainda falando sobre o caráter de Jonatas, aí vai retratar, pena que já no finalzinho, mas retrata exatamente o título da lição, quando coloca Jonatas um exemplo de lealdade. Então, um traço do caráter de Jonatas era exatamente a lealdade. Então, o último subtópico, um homem leal, que era um traço do caráter de Jonatas. Em todas as ocasiões, depois que se tornou amigo de Davi, Jonatas demonstrou sua lealdade. Poderia ter ficado ao lado de seu pai, mas não cedeu aos caprichos de Saul. Ou seja, ele mostrou-se leal à amizade, ao pacto, à aliança que ele havia feito com Davi. Mesmo tendo seu pai, no caso, perseguido a Davi, seu pai até ficado contra Jonatas por essa amizade, por essa lealdade a esse compromisso que Saul não entendia, porque era exatamente uma amizade espiritual. Era uma aliança feita em Deus. E Saul, como um homem desprovido da graça de Deus, que havia decaído da graça de Deus, ele não entendia o que unia Jonatas a Davi. Até o dia da sua morte, Saul continuou perseguindo a Davi. Jonatas também veio a morrer em Gibeó, como nós estamos ao lado de seu pai. Porém, Jonatas, até o último instante, ele manteve-se fiel à aliança que havia firmado entre ele, Davi e o próprio Deus. A lição conclui dizendo o seguinte: Deus não está sujeito às leis nem aos costumes dos povos. Ele estabelece sua vontade diretiva de forma implacável, contrariando todas as expectativas e previsões históricas ou políticas. Deus não está limitado aos caprichos humanos, àquilo que é estabelecido pelo homem. Deus ele cumpre seus propósitos no tempo certo. Olhando pelo lado político, pelo lado humano, pelo lado histórico, Davi não poderia ser rei de Israel. Porém, Deus tinha os seus propósitos. Deus tinha os seus planos para a vida de Davi. E Jonatas, nesse contexto, era um elemento fundamental. Nesse momento difícil da vida de Davi, que tinha que enfrentar aquele que se tornou seu grande inimigo, que era o rei de Israel, que era Saul, o pai de Jonatas. Então não é por acaso que Deus levanta essa amizade entre Jonatas e Davi. Não era por acaso. Assim, em meio a um grave desafio contra o povo de Israel, levantou o jovem Davi para derrotar o gigante filisteu, para, de fato, que o plano de Deus começasse a se cumprir na vida de Davi. Assistindo a extraordinária vitória de Jonatas, no caso de Davi,
Jonatas sentiu-se profundamente admiração pelo jovem pastor de Belém. E aí então surge essa grande amizade. Então, em lugar de inveja ou ciúme, Jonatas tornou-se o maior e mais leal amigo de Davi. Então, nós temos aqui, a lição ela fecha com essa conclusão muito rica, mostrando exatamente que, a despeito do seu lugar no trono, a despeito da insistência de seu pai, para que Jonatas destruísse a Davi e o entregasse nas mãos de Saul, Jonatas ele mantém-se leal, porque a lealdade faz parte de um caráter trabalhado por Deus. Então, como nós já havíamos assinalado aqui no início, a lealdade é exatamente um respeito a princípios, a regras, e Jonatas era exatamente um homem de princípios. Nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos num contexto onde poucos prezam por princípios, poucos prezam por virtudes. Então, nós vimos aqui que a lealdade de Jonatas a Davi era uma lealdade que respeitava o verdadeiro sentido do termo lealdade, já que lealdade é o respeito a princípios, respeito a regras, melhor dizendo, que norteiam a honra, que norteiam a retidão. Então, Jonatas, ele foi leal porque ele respeitava os princípios, ele respeitava as regras de lealdade, as regras de honra, as regras de probidade que haviam sido firmadas entre ele e Davi. Então, o compromisso que Jonatas havia assumido com Davi, e Davi com Jonatas, e ele diante de Deus, ele foi honrado tanto por Davi quanto por Jonatas. Então, por isso, Jonatas ele pode ser visto como um exemplo de lealdade, de um caráter leal a Deus e leal ao seu amigo Davi. Então, que Deus nos abençoe. Eu espero que essa lição ela tenha servido para nos instruir sobre aspectos do caráter de Jonatas e também de Davi, e que nós possamos ser leais a Deus em primeiro lugar, e também firmar amizades que sejam pautadas pela lealdade. E nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos num contexto onde a questão da lealdade, a questão da verdadeira amizade, ela tem se perdido no tempo. Porém, que Deus nos abençoe e que o nosso alvo, o nosso objetivo, seja sermos pessoas leais a Deus e aquelas pessoas também que nos servem. Que sejamos verdadeiros amigos, que não apenas tenhamos amigos, mas que também sejamos amigos. Que Deus nos abençoe, que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, a vida da sua família, e que a cada dia nós possamos estar lutando, que o nosso objetivo seja ser pessoas melhores, pessoas diferentes, pessoas que agradem a Deus acima de tudo. Que Deus nos abençoe. Um abraço a você e a toda a sua família, em nome de Jesus.